Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube, para a gente trazer um pouquinho das análises, que foram feitas aqui no índice para vocês, as melhores oportunidades, o que nós podemos ler de bom aí, principalmente com os alunos da sala ao vivo. Então hoje eu quero mostrar para vocês praticamente duas oportunidades, tá? Que foram as duas oportunidades que a gente aí conseguiu estar operando e alcançando a nossa meta, tá bom? Então, já aproveita, já deixa o seu like, aproveita e também se inscreve no canal para você não perder nenhum desses vídeos que a gente posta aqui no YouTube e também ao longo do vídeo deixe seu comentário que eu quero a interação de vocês e a sua opinião, tá? Operou onde eu operei? Operou nesses momentos onde a gente está comentando? Deixa aqui nos comentários que eu quero ler e entender o que você observou também nas operações, tá bom? Mas antes, pessoal, eu gostaria de estar passando para vocês um recadinho muito importante, tá? Que é o nosso evento da semana do Day Trader Consistente, tá bom? Faltam exatos 5 dias da data desse vídeo, que tá saindo hoje, tá? Faltam exatos 5 dias. Vai acontecer no dia 31, 1 e 2 de setembro, às 20 horas, aqui no canal do YouTube, e é gratuito, é online, e para você participar, clique no primeiro link da descrição. Nesse link você vai direto para o grupo do evento, e em breve a gente vai estar mandando lá para vocês informações e os links das lives, tá bom? Então, interessados, primeiro link na descrição, ok? Agora vamos para o nosso conteúdo. O dia de hoje, pessoal, é o seguinte: o que aconteceu? Hoje nós tivemos um início com um contexto bom na ponta da compra, tá? Aqui a gente teve um gapzinho de alta, Mas o contexto do dia, querendo ou não, foi mais um contexto comprador. E antes de eu fazer as análises, e quero mostrar principalmente os times de entrada que nós utilizamos no dia de hoje, eu vou estar passando para vocês um videozinho curto ele tá até editado, ele é bem rápido, tá? Sobre como que foi a nossa análise na sala ao vivo e o que de fato a gente conseguiu operar lá, tá bom? Então fica com esse pedacinho do vídeo. Pessoal, então, ó, uma coisa importante aqui antes da gente começar é o seguinte: vamos voltar pro semanal. Lembra que a gente falou do semanal? Que a gente falou do 33, né? A gente falou ali da possibilidade do 33 ser ali o candle de reversão, o filtro de reversão, né? Capaz de voltar para essa região de venda e de fato tá acontecendo, tá vendo? Então, bacana, a gente teve ali então essa previsão assertiva e agora, né? O que tá acontecendo nos dias lá, nos gráficos menores? Nada mais nada menos do que a gente tá vendo uma tendência de alta progredindo para, né? Olha lá, desde quando aconteceu, né, lá, progredindo para chegar lá, né? Enfim, mas a gente já está, digamos que numa região, né? Já chegou lá na região. O que pode acontecer é ele cumprir o alvo, pegar a liquidez que está aqui em cima, né? Mas tudo bem. Para hoje, o que nós temos? Algo parecido, parecido com o que a gente já vem trabalhando, né? Que são candles negativos em regiões de compra, certo? Então, primeira coisa, vamos pensar em compras, certo? Compras, que no caso elas aqui seriam para voltar em retrações aqui, né? No caso, ficamos sendo 1. E quem sabe se passar direto com o sendo 1, a gente volta pro topo, tá bom? Por que isso? Porque a tendência é de alta, ok? Então, a princípio, nesse 3 indo para baixo, a gente entende que são testes, né? Testes na mínima, né? E região de compra ainda, certo? Então, mantemos aí pensando em compra. Ainda estamos em continuidade. Perceba que o 3 minutos, tá vendo? Tá em continuidade. Precisamos que esse negócio progrida, né? Então, ou seja, precisa de rompimento de máxima para ele continuar o processo aqui e pagar os alvos lá, 50% 1 e máximo do dia. Precisa de rompimentos, tá? Continuidade de alta. Continuidade de alta com 16, alvo máximo do dia ainda. Mesma coisa, mudou nada. Atenção no alvo, hein? Atenção, hein? Atenção. Alvo atingido. Alvo atingido com sucesso, turma. Previsão feita. Foi, hein? Muito bom. 19 voltou para a região de compra, então atenção, né? Quem não pegou a compra ali embaixo, pessoal, que se quiser pegar alguma outra operação de compra, aí é uma região boa, tá? E aí, pessoal, mesma coisa, o alvo pode ser no próprio topo do dia de novo, já que ele fez essa correção secundária, alvo no topo do dia novamente, tá? Aí fechou positivo, ó, tá vendo? Ele virou de novo, a estrutura voltou a ser de alvo. Aí o alvo também, mesma coisa, continua sendo lá em cima no topo. Vamos pro próximo alvo, hein? Atenção, mais uma esticada aí no 24 aí. A gente chega. Quem sabe até no 23, ainda tem tempo, né? Show de bola, pessoal. Então, vocês viram aí o vídeo, né? Entenderam o que realmente de bom a gente conseguiu operar, principalmente após ali o início do acompanhamento. E vocês perceberam que a nossa meta, ela basicamente já foi atingida nessa primeira movimentação aqui de alta, né? Perceberam que a gente utilizou essa fibra vermelha, utilizamos tanto o contexto comprador como também a probabilidade de alta para atingir o topo, ou seja, alvo atingido, meta a gente coloca no bolso porque a gente sabe que ele pode voltar. Então, assim que fizemos a compra, fizemos essa saída, depois fizemos essa outra compra. Percebam que ele não conseguiu dar o alvo onde deveria ser, tá? Aparentemente, ele deve ter travado nessa máxima aqui que foi negada, né? Através de pavio. Ele não conseguiu desenvolver e finalizar o alvo que era de fato
para ter fechado, mas faz parte, deu também para pegar uma boa operação. Vamos lá, vamos entender aqui o time dessa operação. Aqui é o seguinte, o 12 fechou, né? Então, se o 12 fechou, fechou 60. Então, a gente já tinha lá o quê? Noção do contexto comprador, assim como eu comentei com vocês, né? Que vocês viram aí como foi a análise lá na sala ao vivo. E o que aconteceu? Os 5 minutos com o candle 13 é o que a gente chama de falha, pessoal. Ele é uma falha. Por quê? Porque ele é um candle que mostra para você que o mercado ele não caiu, tá? Isso aqui mostra para você exatamente esta movimentação. No caso, você teve essa movimentação completa, tá? Só que, nesse caso especificamente, você poderia entrar no 14, o 14 deu continuidade e ele progrediu, mas você poderia ter se adiantado, tá? Aqui você também poderia ter feito uma entrada utilizando 3 minutos, tá? De duas maneiras. Ou você entra no 21, que foi uma entrada um pouco mais difícil nesse teste para baixo, tá? Ou você entra no 22. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma seta no 21, tá? Que foi basicamente o ponto de time de entrada para a sala ao vivo, tá? Para a sala ao vivo, o time foi no 21. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos lá no gráfico do 1 minuto, tá? E vamos buscar agora, ó, o ponto onde foi exatamente ali que a gente buscou a oportunidade, ó. Perceba que você já consegue identificar claramente um fundo duplo, né? Aqui você já vê claramente um fundo duplo, que nada mais é de uma estrutura de reversão, né? E após romper o topo dele, ele desenvolveu e foi buscar os alvos lá para cima, certo? Onde que foi a entrada? A entrada foi nesse teste do 61. O 61 testou para baixo, violinou, você comprou e o 61, o próprio 61 fechou positivo, dando continuidade, quase rompendo o anterior, né? Ele quase chegou a romper o anterior e depois os próximos foram desenvolvendo e no caso aqui ele estruturou na alta logo após, né? O que seria uma estrutura de alta? É isso aqui, ó. Aqui, ó. A estrutura de alta, ela nada mais é do que este movimento de pivô. Então, ou seja, aqui o movimento ele fez uma mínima, uma máxima, um 50%, uma estrutura de alta, tendo em vista que ele já vinha previamente de um movimento, de uma estrutura de reversão, que era o fundo duplo. Então, a compra já foi aqui, e essa compra aqui, ó, que foi logo após, que você poderia também ter pegado pela estrutura, você vai perceber que é também a operação do 14 lá do 15 minutos, do 5 minutos, né? Olha aí que legal. Então, ou seja, pelos 5 minutos você pegaria aqui com aquela estrutura do minuto, mas você poderia se adiantar, assim como a gente se adiantou lá onde eu mostrei no gráfico de 1 minuto. Aqui, além de tudo, você também, né, teve uma colaboração muito interessante do gráfico de 10 minutos, tá? Aqui eu vou colocar para vocês. Tá vendo? Ó, o 10 minutos ele fechou um filtro também, né? Que isso garante também a possibilidade de sair subir e fazer a expansão que a gente gostaria, tá? Então, olha lá. Alvo atingido, entrada perfeita, tá, pessoal? E aí, né, como eu falei para vocês, mesmo que você tivesse entrado aqui no 8, na ponta aqui, ó, já seria 1.400 pontos. Pessoal, essa operação foi extremamente fácil, tá? Muito fácil. Operação aí que todos os alunos conseguiram ver, todos os alunos conseguiram operar e todos os alunos saíram com meta no bolso, porque não existe justificativa nenhuma para a pessoa nem mesmo ter medo de operar essa operação. Essa operação ela simplesmente foi perfeita, tá? Perfeita. E agora vamos falar um pouquinho sobre essa segunda oportunidade, que também foi uma oportunidade muito boa, né? Onde a gente, igual eu falei para vocês, a gente ainda acreditava que esse mercado poderia subir mais num processo de expansão, mas igual também comentei lá, né? O semanal, querendo ou não, ele já chega, né? No final das contas, ele já chega numa região aqui que existe certo interesse dos vendedores. Eu imagino que ele deva até completar esses alvos aqui em cima, tá? Tem liquidez ali para buscar. Mas é um processo, né? É um processo. É um processo que às vezes requer contratos que no próprio dia não consegue obter a quantidade de contratos suficiente para chegar. Então, às vezes, ele de fato consolida, faz o que fez aqui, ó, um mercado bem mais lateralizado do que tendencioso, para depois, talvez amanhã ou ao longo da semana, a gente consiga chegar nos alvos que são essas linhas pretas aqui em cima, tá? Então, vamos falar sobre essa outra oportunidade aqui, ó. Coloca uma setinha no 20, porque a entrada foi por lá, tá? Aqui, o que nós fizemos? Aqui a entrada foi novamente, tá? Aqui, ó. A entrada foi aqui, ó. Foi bem aqui, ó. Eu lembro que foi aqui.
Aí nós vamos utilizar o gráfico do 1 minuto, tá? Porque da mesma maneira, aqui ó, perfeito, né? Aqui é uma fibra de alta perfeita, aqui você tem também a própria estruturação do movimento. Perceba que aqui você tem tanto movimento que 95 rompe, 96 testa e respeita, 97 testa e compra. Você percebe que é exatamente ali, ó, né? Aqui você tem um movimento de estrutura perfeita. E aqui você faz a sua entrada sem sombra de dúvida. Aqui não existe dúvida nenhuma, tá? E é um trabalho de time de entrada que a gente precisa aí de realmente um acompanhamento muito legal para a gente poder chegar lá. E depois você também teve uma segunda opção, né? Que foi aqui, tá? Mas aqui, no caso, você já teria uma estrutura secundária, né? Já teria uma estrutura secundária, onde nesse caso especificamente, você não tinha, tá? Você não tinha, nesse caso aqui dessa estrutura secundária, quer ver? Pera aí, deixa eu voltar lá. Aqui, ó, vamos lá. Essa estrutura secundária aqui, ó, quando ele fez essa movimentação aqui, faltou o quê? Faltou um pouquinho para você pegar esse time, tá? Faltou um pouco. Mesmo que pareça que ficou perfeito, né? A gente precisaria de mais umas coisinhas ali, nem que seja no 3 ou nos 5 minutos, tá? Para você pegar essa operação. Então, ou seja, se você pegou previamente, isso aqui não te incomodou, você segurou o trade protegido e levou. Se você esperou essa estrutura aqui ou algum outro teste, você não entrou, tá? Você entrou provavelmente um pouco depois, por aqui ou por aqui. Mas entrando aqui você já estava o quê? Um pouco em cima, né? Um pouco meio que entre aspas atrasado, mas né, daria para pegar mais um restinho aí do trade. E o objetivo era o topo, mas depois ele estruturou para baixo e jogou para mínima novamente como alvo, né? Então, tudo bem. Aí vamos considerar que você foi uma pessoa que entrou certinho, né? Entrou considerando aqui o time perfeito. Se você levou ele até a primeira ponta de pavio aqui, você já tem 800 pontos, né? Se você levou até a última ponta de pavio, 1000 pontos. Então, na primeira operação, 1400, né? Deixa eu ver quantos que foi. Deixa eu ver se eu lembro. E não, 1.800 pontos. E essa daqui, 1000, né? Então, 1.800 mais 1000, quase 3.000 pontos. Desses 3.000 pontos, você precisa aí de uma parcela de 500 para bater sua meta. E eu imagino, então, se você levou em consideração o que fizemos na sala ao vivo, a meta foi atingida. Então, deixa aqui nos comentários para me saber se você também fez essas operações assim como a gente fez na sala ao vivo, tá bom? Turma, então é isso. Por hoje é só. Um grande abraço para vocês. E lembrando, tá? Nosso evento da semana do Day Trader Consistente, 31, 1 e 2 de setembro, às 20 horas aqui no YouTube, estão todos convidados, tá bom? Primeiro link na descrição. Vamos apresentar também a nossa nova turma de mentoria nessa live, então fiquem à vontade para vocês também conhecerem esse mais novo projeto que vem com Forex também, tá? Turma, um abraço, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau, valeu!